Capítulo 46, 16. Uso do verbo to be em inglês. Uso do verbo to be com adjetivos. O verbo to be é um dos verbos mais importantes e mais usados na língua inglesa. Ele é usado de várias maneiras diferentes e é fundamental para a formação de muitas estruturas gramaticais. Neste artigo, vamos nos concentrar em um uso específico do verbo to be, o uso do verbo to be com adjetivos. Em inglês, o verbo to be é frequentemente usado para descrever ou identificar pessoas e coisas. Quando usado desta maneira, o verbo to be é seguido por um adjetivo. O adjetivo descreve a pessoa ou coisa que estamos falando. Por exemplo, em She is beautiful, is é o verbo to be e beautiful é o adjetivo que descreve a pessoa, ela. Os adjetivos usados com o verbo to be podem descrever muitas características diferentes, como idade, cor, tamanho, forma, emoção, aparência, personalidade, condição e muito mais. Por exemplo, podemos dizer he is old, the sky is blue, the book is big, the box is square, she is happy, he is handsome, she is kind, the food is cold, etc. É importante lembrar que o verbo to be deve concordar com o sujeito em número e pessoa. Em outras palavras, devemos usar em com i, are com will, we, they e plural nouns, e is com he, she, it e singular nouns. Por exemplo, devemos dizer apóstrofo I am happy, you are happy, he is happy, apóstrofo we are happy, they are happy. Além disso, quando usamos o verbo to be com adjetivos, a ordem das palavras é geralmente sujeito mais verbo to be mais adjetivo. Por exemplo, she is beautiful, the sky is blue, the book is big, etc. No entanto, em perguntas, a ordem das palavras é geralmente verbo to be mais sujeito mais adjetivo. Por exemplo, is she beautiful? Is the sky blue? Is the book big? Etc. Por fim, é importante notar que o verbo to be com adjetivos é comumente usado em sentenças afirmativas, negativas e interrogativas. Para fazer uma sentença negativa, adicionamos nota após o verbo to be. Por exemplo, she is not beautiful, the sky is not blue, the book is not big, etc. Para fazer uma pergunta, trocamos a ordem do sujeito e do verbo to be. Por exemplo, is she beautiful? Is the sky blue? Is the book big? Etc. Em resumo, o verbo to be é um verbo muito importante na língua inglesa e é frequentemente usado com adjetivos para descrever ou identificar pessoas e coisas. O uso correto do verbo to be com adjetivos é fundamental para a comunicação eficaz em inglês. Portanto, é importante praticar e dominar este tópico.